Pessoal, então vamos ver agora a última parte de pontuação, parte 6 de 6, ok? Questão 26 na tela. Para combater eficiência, vamos aqui, antes, julgue o item no que refere à correção gramatical e à coerência das ideias. Então aqui quer verificar se está correto o que está em termos de pontuação, esse trecho do texto abaixo aqui. Para combater eficientemente as diversas modalidades de crimes transnacionais, é preciso penetrar na hierarquia compartimentalizada das organizações criminosas para conhecer seus objetivos e ligações e antecipar suas ações. Sempre que você vir, que você enxergar o início de uma frase com uma preposição, para, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre, certo? A, ante, após. Todas essas preposições significa dizer que eu tenho algo que está deslocado, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho que uma oração subordinal adverbial deslocada. Então, eu vou ver o final dela, onde terminá-la, eu tenho que ter uma vírgula. Então veja, para combater, aí ele coloca duas vírgulas aqui, ó, certo? E nesse caso aqui, o eficientemente, a vírgula ela seria facultativa, porque um adjunto adverbial deslocado, mas ele é curto. Mas ele fez questão, o examinador fez questão de colocar as duas vírgulas para confundi-lo, certo? Porque quando você chega nessa vírgula, você bateu aqui como se tivesse terminado aqui, certo? O adjunto ou a oração subordinada adverbial. E aqui começaria: as diversas modalidades de crimes transacionais é preciso. Veja que ainda se você começasse por aqui, você vai ver que está faltando o que? Uma concordância adequada. Mas por que está com uma concordância adequada? Porque não é aqui, porque esta vírgula aqui não é a vírgula da oração subordinada adverbial deslocada, mas a vírgula tem que ser aonde? Tem que ser bem aqui, ó. Então é aqui que está faltando a vírgula, aqui que tem o problema. Então, certo seria: para combater eficientemente as diversas modalidades de crimes transacionais, vírgula, é preciso penetrar na hierarquia, ok? Faltou a vírgula, então não está correto, então a questão está incorreta, perfeito? Nem coloquei o gabarito aqui. Então o gabarito está o que? Errado. Questão 27. Logo após pesquisa, estaria gramaticalmente correto e coerente com o desenvolvimento das ideias do texto o emprego do travessão simples no lugar da vírgula. Então vamos ver o texto todo. Não se podendo repetir a relação sujeito-objeto, é forçoso afirmar que seria impossível a reprodução exata de qualquer situação de pesquisa. Aí ele coloca aqui um travessão, o que ressalta a importância da descrição do fenômeno de caráter vivo dos postulados teóricos. Então esse travessão ele estaria adequado, porque os demais aí, aqui está separado pela vírgula, ele tem o que? O valor de uma oração de sentido explicativo, ok? Ou seja, poderia ser um travessão, até mesmo que 2 pontos. Então, veja, impossível reprodução exata de qualquer situação de pesquisa. 2 pontos, o que ressalta a importância da descrição do fenômeno. Então, poderia ser travessão, tal como ocorreu na outra questão da outra bateria que tinha o valor explicativo, então posso alterá-lo por travessão ou 2 pontos. Então, questão correta. Questão 28. A resolução número 168 de 168/2004 do TCU
Agora vai ter o que? Vai ter um termo deslocado aqui. Opa, apertou sem querer. A resolução do TCU tal, pulei o deslocado e vejo aqui, ó, destinou 20. Então vamos analisar dessa forma. Então vamos ver. A resolução 68 do TCU, que entre os 100 novos cargos que serão providos neste ano, então isso aqui está deslocado, destinou 20 para apoio técnico administrativo. Destinou o que? 20, certo? Destinou o que? Para quem? Para a área de apoio técnico administrativo. Então eu estou separando quem? O meu objeto indireto com a vírgula destinou 20 para a área de apoio técnico. Destinou 20 para a área de técnico administrativo. Esta vírgula aqui ela está incorreta, certo? Não posso separar então o verbo do seu objeto indireto. Questão errada. Questão 29. O curso cuja aula inaugural foi ministrada pelo diretor-geral do Instituto aí, Cezerdelo Correia, acho que é isso o nome desse cara aí. Veja aqui que tem também o que? Uma intercalação, certo? Então está deslocado aqui. Então o curso tem duração fixada em 60 horas de atividades e consta com o curso consta de 3 disciplinas. Veja que interessante, o curso consta de 3 disciplinas. Se não tivesse esse D aqui, significa que o curso tem duração e constam 3 disciplinas, se não tivesse esse D. Mas tem o D, consta de 3 disciplinas. Perfeito. Até aqui está correto. Quais são as disciplinas? Ponto e vírgula, 2 pontos. Licitações e contratos, vírgula, fontes de informação para o controle externo e estrutura e funcionamento da tecnologia da informação. Observe que ele usou aqui o aspas, até mesmo para auxiliá-lo na pontuação. Porque se eu não tivesse auxiliado na pontuação aqui, eu poderia ter o que? Confusão com as matérias. Tenho licitações, tenho contratos, tenho fontes de informação para controle externo, tenho estrutura, tenho funcionamento, vira muito bagunçado. Então ele optou por aspas ao invés de ponto e vírgula, que também poderia utilizar aí sem problema, ok? Questão correta. Questão 30. A última questão, obviamente, tem sempre uma polêmica. Veja, também para fazer o julgamento do uso correto da língua portuguesa. O início do diálogo trata acerca de amenidades, né? Cerca de amenidades, o volume das vendas, o comércio parado e a existência de publicações de diferentes tipos. Não sei se foi por causa disso aqui que ele esqueceu que está errado, que é publicações de diferentes tipos, ou foi a utilização do ponto e vírgula, que algumas pessoas falam que a utilização da vírgula aqui seria mais adequada que o ponto e vírgula, porque nesse caso ele não teria problema com relação a, olha só, com relação à compreensão
do que está escrito, porque tem o paralelismo, o volume, o comércio, a existência, certo? Mas isso daí seria polêmico. Por que seria polêmico? Porque alguns autores dizem que eu posso trocar a vírgula por 2 pontos, assim, quando eu tenho que até mesmo a mesma relação sintática entre palavras, mas que ele tenha relações sintáticas entre as palavras. Eu poderia estar utilizando ponto e vírgula. Alguns autores falam isso. Quando ele é de maior extensão, certo? Para quê? Para trazer a correta compreensão do trecho, perfeito? Então eu posso utilizar, por exemplo, ponto e vírgula quando eu estou falando uma frase, e aqui no meio tem várias situações em que vai ter ponto e vírgula, aliás, vai ter vírgula. Então eu utilizaria dessa forma, seria mais usual, aparentemente é o que o CESP está adotando, certo? Então quando então foi de um enumerativo de curta extensão, optem por utilizar vírgula em detrimento ao 2 pontos, ok? Então essa aí é a situação aí que não tem outra similar, ou então você vai ter que na hora julgar o que você faria, beleza, povo? Então não dá para discutir muito, questão conversada, examinada aí. Então vamos para nosso próximo assunto. Um abraço e até breve.